Gravando. Vamos orar antes da gente iniciar, passar pelo conteúdo. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós te agradecemos porque podemos nos reunir como teu povo e podemos, Pai, buscar na tua palavra direção e também te louvar. Faz desse tempo um momento edificante, nos ajudando a reorientar o nosso coração, as nossas perspectivas, a reorientar, Pai, as nossas prioridades, nos ajudando a focar o nosso coração em Ti, Pai, na Tua palavra, nos Teus ensinos, na Tua vontade. Que essa manhã seja mais um momento edificante para a nossa igreja, edificante para cada vida presente, Pai. Que o Senhor continue cuidando das nossas vidas, zelando pela nossa igreja, continue dirigindo, Pai, cada passo das nossas vidas. Nós oramos, Pai, por aqueles presentes, por aqueles que não puderam vir, e gratos também por esse tempo que veio trazer um frio, um frescor, um alívio para a gente. É bênção do Senhor. Pai, nós oramos, gratos em Cristo. Amém. Bom, nos últimos 2 domingos, o café deu início a um novo tema, um novo módulo das aulas aqui da IBD, onde a gente vai abordar e tratar sobre os evangelhos. Não vamos tratar apenas de um, nós vamos passar pelos 4 evangelhos, nós vamos apontar, em cada um deles as suas peculiaridades, o seu foco. Nós vamos olhar ali para os evangelhos e entender um pouco sobre a vida, sobre o ministério de Cristo, sobre como cada autor de cada evangelho apresenta a pessoa de Cristo, descreve ali sobre o seu ministério, como ele ensina sobre as boas novas da salvação em Cristo. E o Café já apresentou para vocês, além de uma introdução, passando pelos 4 evangelhos, já apresentou para vocês o evangelho de Mateus, já tratou ali algumas peculiaridades e o tema ali do evangelho de Mateus. E conforme ele foi apontando aí, passando pelos 4 evangelhos, ele apresentou ali a data de mais ou menos em cada momento, em qual momento, em qual ano cada evangelho foi escrito. A gente não consegue apontar com precisão, foi nesse ano, nesse mês, porque na carta não tem nenhum indicativo ali de período, de ano, que nos evangelhos, que possa direcionar a gente no período correto de cada evangelho foi escrito. A gente tem uma especulação de Mateus, Marcos, Lucas e João, e a gente tem ali o que o Fé já passou para vocês também, o público-alvo de cada evangelho. A princípio, Mateus, o primeiro evangelho, ele pode ter sido escrito ali 55 a 68, é a faixa, é a maior faixa ali de período que a gente aponta aqui. Porque alguns teólogos vão afirmar que é possível que Mateus ele seja a fonte da qual Marcos e Lucas tiraram ali também conteúdo. Ao contrário de que outros pensam, não, Marcos foi o primeiro a escrever, depois Mateus e Lucas pegaram conteúdo de Marcos, por isso esses 3 evangelhos são sinóticos, semelhantes, por isso eles conversam entre si, porque muito do conteúdo eles partilham entre eles. Mas alguns acreditam que uma versão de Mateus, por Mateus ser escrito para o público judeu, possa ter sido escrita em aramaico, antes de uma versão grega, ela ser distribuída, ela ficar conhecida entre a igreja, uma versão aramaica para o público judeu pode ter sido escrita. Por isso essa faixa maior ali de período onde ele pode ter escrito, e que talvez Mateus seja a fonte primária aí, o primeiro dos evangelhos a ter sido escrito. O Café já
apresentou para vocês Mateus e o tema da aula de hoje, o evangelho que nós vamos abordar hoje e no próximo domingo, é o evangelho de Marcos, o segundo evangelho que a gente encontra no Novo Testamento, que foi escrito ali 58 a 65 depois de Cristo, né, no ano Domini, na verdade, e ele foi escrito para o público romano. Se eu perguntasse para vocês, a gente tem claramente aqui nos evangelhos 2 apóstolos responsáveis por escreverem 2 evangelhos, Mateus e João. A gente tem outros 2 seguidores, discípulos ali que fizeram a sua pesquisa, escreveram o evangelho, distribuíram esse evangelho, cada um para um público, com um propósito. Mas se eu perguntasse para você, dos apóstolos, qual outro apóstolo você esperava ou gostaria que tivesse escrito um evangelho? O Robson, o pastor Elias ali. Não seria emocionante, Pedro, escrever um evangelho? O discípulo ali que negou a Cristo, que depois foi restaurado e que estava também, semelhante a João, próximo de Jesus em momentos marcantes do ministério de Jesus, estava presente na transfiguração, andou próximo de Jesus, era dos 3 ali mais próximos, um dos 3 mais próximos de Cristo. Seria emocionante ter um evangelho escrito por Pedro. E o curioso é, conforme a gente for tratar aqui sobre a autoria, aí quem é Marcos, a gente vai ver que esse evangelho é escrito por alguém muito próximo de Pedro. E é praticamente, ali, entre aspas, né, um evangelho escrito por Pedro. João Marcos é um personagem bíblico, de certa forma conhecido, por a gente encontrar ele lá em Atos e ele ser um motivo de uma desavença ali entre Paulo e Barnabé. João Marcos, na primeira viagem que Paulo e Barnabé fizeram, ele desistiu no meio, abandonou ali eles, retornou, foi para casa. E na segunda viagem que Paulo estava planejando junto com Barnabé, Barnabé quis levar João e Paulo se recusou. Não, abandonou a gente uma vez, quem vai garantir para a gente que ele não vai repetir? E aí Paulo e Barnabé se dividem. A gente tem outras informações sobre quem é João. Ele é filho de Maria, dono da casa de onde Pedro fugiu depois de escapar da prisão. A gente tem essa informação. A gente tem informação de que ele é próximo de Pedro, de que ele participou na primeira viagem missionária, de que ele é primo de Barnabé. Então a gente consegue perceber que João, ele era alguém muito próximo de pessoas que seguiram a Cristo ali no primeiro momento. Barnabé, muito provavelmente, é um discípulo ali, não dos 12, mas que estava seguindo a Cristo e acompanhou parte do ministério de Jesus. Então a gente tem Barnabé como ali primo de Marcos, alguém que acompanhou a Marcos também, alguém que discipulou também a Marcos, deu oportunidade para ele, investiu na vida de Marcos. A gente vê que esse investimento trouxe muitos benefícios e que Paulo depois, até mesmo Paulo reconhece Marcos como uma peça importante ali para ele e considera Marcos. A gente encontra essa informação lá em 2 Timóteo. Quando Paulo está se despedindo e pede ali para Timóteo, que acha necessária ali a presença de Marcos. E quando a gente, fora dessas informações que a gente encontra na Bíblia sobre a pessoa de Marcos, nós temos informações também externas do princípio ali da igreja, dos pais da igreja, que vão trazer para a gente informações sobre a pessoa de Marcos, não necessariamente.
né? E aí eles já viveram num tempo diferente e Marcos provavelmente já tinha passado, mas eles trazem informações, né, de tradição, informações de tradição ali oral sobre o Evangelho de Marcos. Que informações que a gente consegue retirar, o que eles nos passam sobre a pessoa de Marcos? Papias, um historiador da igreja, aqui um errinho. Um historiador da igreja primitiva afirma que João Marcos coletou seu material de Pedro. Como ele já era próximo de Pedro, ele vai ali fazer a sua pesquisa, coletar a sua informação, tudo sobre o Evangelho, sobre a vida, o ministério de Jesus, sobre os discípulos, a partir de Pedro. Então nós não temos um Evangelho escrito ali da mão, da pena de Pedro, mas a gente tem um evangelho escrito por alguém que colheu toda a informação a partir de Pedro. A gente tem no evangelho de Marcos, ali escrito por Marcos, o testemunho de Pedro sobre o ministério de Jesus. Inclusive alguns momentos marcantes, ali como eu falei da transfiguração, Marcos coloca lá porque ele colheu essa informação de Pedro, e Pedro era um dos únicos 3 discípulos de Cristo que estava presente naquele momento e viu Cristo transfigurado, viu ali um prenúncio da glória de Cristo. A gente tem um outro antigo ali dos princípios da igreja, Eusébio aponta Marcos como um intérprete de Pedro, né? Não só alguém que coletou o material de Pedro, mas intérprete. A gente vê Marcos, de certa forma, aqui a igreja apontando ele como um participante ativo no ministério de Pedro. A igreja descrevia ali o evangelho de Marcos como sendo as memórias de Pedro. E Irineu apontando ele também como Marcos, como alguém que é discípulo e intérprete de Pedro. A gente vê essa proximidade e todo o testemunho, não só bíblico, que a gente tem da proximidade de Marcos a Pedro, mas também do princípio ali dos pais da igreja, de que Marcos tinha realmente essa proximidade, alguém que coletou todo o material ali de Pedro e que era reconhecido publicamente como um intérprete de Pedro, como alguém que escreveu as memórias de Pedro. E até mesmo na estrutura do evangelho, né, de como Marcos ele apresentou todas as informações, aponta para a gente que ele é diferente de Lucas, de como Lucas estruturou, de como Lucas fez a pesquisa e escreveu ali num estilo totalmente diferente de como ele organizou. Marcos era como se ele estava realmente ouvindo Pedro contar e escrevendo, né? A dinâmica do texto apresenta para a gente essa ideia. Mais algumas informações. Clemente, ele já vai dizer que quando Marcos escreveu, Pedro ainda estava vivo, e quando ele terminou, ele pôde verificar todo o material que Marcos escreveu. Então, ele coletou, ele ouviu, ele escreveu e ainda passou depois para Pedro para que ele desse ali uma última conferida, para que todo o material passasse pelo crivo de Pedro, alguém que viveu todo aquele momento e ali aprovou o conteúdo do evangelho. Um testemunho antigo da igreja, e isso o que faz, que coloca para a gente a possibilidade de Mateus ter uma outra versão ali do evangelho, né, escrito em aramaico para os judeus, é de que o testemunho antigo da igreja é de que João Marcos ele escreveu o segundo evangelho. Na verdade, não foi o primeiro distribuído, não foi o primeiro que chegou na mão das pessoas, não foi o mais conhecido, até porque pelo seu público e pela possibilidade de onde ele foi escrito, lá em Roma, para os romanos, para os crentes que viviam ali em Roma, não se distribuiu para a igreja ali, para Antioquia, Jerusalém, para todo o povo ali judeu, de uma
uma forma mais acelerada, né? E por ele ser curto, por ele ter um conteúdo mais focado ali, então, talvez não fosse um recurso tão utilizado e que tenha sido distribuído mais rápido, ao contrário aí de Lucas, que tem muito conteúdo, ao contrário de Mateus, um apóstolo, que também tem muito conteúdo para específico também para os judeus, falando das profecias, da genealogia, apontando Cristo como descendente direto de Davi, o rei, Messias que deveria assumir ali o trono. E tratando aí sobre a autoria, como a gente consegue perceber ou discernir que o Evangelho de Marcos ele foi escrito para os romanos? A gente fala e faz a afirmação de que a Bíblia foi escrita para a gente. Mas, na verdade, ela não foi escrita para a gente. Paulo não escreveu uma carta para Ieca. Paulo escreveu uma carta para Tessalônica, para Corinto. Paulo escreveu uma carta para os romanos. Hoje nós temos a Bíblia porque Deus a preservou e conduziu para que chegasse a nós e todo o conteúdo, essa doutrina fosse aplicado às nossas vidas da mesma maneira que foi aplicado à igreja. Marcos não escreveu um evangelho para Ieca, para os habitantes de Atibaia. Ele escreveu o evangelho para um público determinado, seu conteúdo foi colocado ali para atingir aquele público, para que eles entendessem a história do evangelho, mas Deus preservou para que também fosse útil a nossa vida, para que a gente também pudesse entender sobre a vida e ministério de Cristo. Mas a gente entende e consegue perceber claramente em cada escrito que todo o seu conteúdo tinha um alvo, tinha um público-alvo. E a gente tem tantas evidências externas ali sobre a audiência do Evangelho de Marcos, quanto também evidências internas ali no próprio Evangelho que indicam para a gente de que o público não era judeu, o público não era grego, de que o alvo era o público romano. Clemente de Alexandria diz que Marcos escreveu o Evangelho para benefício dos leitores romanos. A gente tem um registro dele afirmando isso sobre o Evangelho. Mas ele não fez essa afirmação à toa, né? Não só por tradição, não só porque ele ouviu e recebeu essa informação. Existem detalhes no Evangelho de Marcos que apontam para a gente essa diferença no público. Que evidências a gente consegue perceber no próprio Evangelho, evidências internas ali, de que o público é romano. A gente tem uma primeira evidência, ele traduz termos aramaicos. Você puxando, tirando o Robson e o pastor Elias, vou responder rápido de novo, talvez, mas você tentando pescalhar alguma informação sobre o Evangelho de Marcos. Você se lembra de algum termo específico que fala que lá no Evangelho, diferente, e que você vê depois uma explicação? Consegue pescar uma informação? Que às vezes colocam em filmes, em algumas cenas, no The Chosen. Eu vou pedir. Já vi ali que a Hortência abriu a Bíblia, pesquisando um dos versículos ali. Você lê para a gente Marcos 5, no versículo 41, por favor. Opa, o vermelho. Acho que está ligado já. Tá. Tomando-a pela mão, disse: Talita, Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Então a gente tem aí um episódio da filha de Jairo, onde Marcos relatou, ele coloca uma expressão em aramaico e explica o que essa expressão ela quer dizer. E a gente encontra isso em outros episódios também ali, em Marcos 7,
a gente tem também um outro episódio. A gente avançando só um pouco. Hortência, aproveitar que o microfone está com você de novo. Então é 7:11. Isso, 7:11. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Como um público que não é judeu entenderia esse ensino de Cristo? Você joga lá, o que é corbã? Cara, para mim não faz nenhum sentido. Para que esse episódio específico, esse ensino, esse momento fizesse sentido para um público que não é judeu, ele precisa de uma explicação. Então Marcos apresenta ali, existe o corbã na tradição judaica, é uma oferta, né? E aí, sim, o público que está lendo consegue entender, consegue absorver essa informação. Né? Se a gente jogar para uma pessoa que não conhece da palavra, que nunca ouviu do evangelho, que não tem nenhum contato com religião, a gente joga a palavra graça aleatoriamente, essa pessoa não vai entender o significado disso. A gente precisa apontar para ela, olha, graça é o que Cristo fez, é o favor que nós não merecemos, é a salvação no lugar da condenação, aquilo que a gente merecia. Nós não recebemos o que nós merecíamos. Pelo contrário, Deus nos deu algo muito melhor. Mas a gente tem esse episódio ali de Marcos, esses dois episódios, no versículo 34, a gente tem mais uma traduçãozinha. Hortência, por favor. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Deus curando um mudo, e mais uma vez, uma palavra em aramaico e a tradução explicando o que aquele termo ele significava, né? O que quer dizer. E aí a gente tem esses episódios que já apontam para a gente. Esse público não é religioso, não tem contato com os judeus, não entendem. Vou colocar uma informação aqui que precisa de explicação. Esse já é um indicativo de um público diferente. Mas outras evidências mostram para a gente, apontando, né, de que já não é um público judeu. Explicar costumes judaicos é necessário para quem não é judeu. Claro, vamos só agora passar o microfone aqui, vamos distribuir para ler esse episódio curto ali, Marcos 7, versículo de 1 a 4. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus. Viram alguns de seus discípulos comemorarem com as mãos impuras. Comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos, cerimonialmente apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem, e observam muitas outras tradições, tais como o lavar dos copos, jarros e vasilhas de metal. Como essa informação, ou como o ensinamento seguinte de Cristo faria sentido sem que Marcos explicasse a tradição? Nenhum. Chega a crítica ali, você está... Hoje, para a gente, não é por tradição, é por higiene. A gente entende ali a necessidade de lavar as mãos para a gente comer alguma coisa, de a gente lavar os vegetais para que a gente possa consumir. Mas lá na tradição, os judeus praticavam isso e o ensinamento de Cristo, para com eles, tem mais sentido, fica claro, somente se a tradição
ali dos judeus é explicada. Né? Só se ele apresenta ali o motivo do porquê eles criticarem que aquilo vai fazer sentido. Então não é um público judeu. Mais uma vez, mais uma evidência ali indicando pra gente um público diferente ali de Mateus, principalmente. E agora, as informações, elas começam a ser direcionadas ali e trazerem pra gente um indicativo maior de quem é o público. A partir dessas duas primeiras evidências, só fica claro, não é o povo judeu. Não é um povo próximo, que conhece, não são pessoas que têm ali conteúdo sobre costumes, dizeres, conhece a língua dos judeus. Mas nessa evidência ele traduz do grego para o latim, para que fique claro, olha, essa palavra faz sentido para vocês, mas para que vocês possam entender melhor, né, segundo os costumes, vou apresentar aqui outra palavra. Vou pedir de novo. Você pode ler para a gente Marcos 15:16. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Então a gente tem uma palavra grega, palácio, uma palavra que seria fácil ali para o público entender, mas a gente tem Marcos colocando uma outra palavra com origem latina, especificando ali, né, ou trazendo maior clareza para os seus leitores, né? Então, assim, a gente pega desses indicativos, dessas evidências internas ali sobre o público. A gente tem ali heleniza palavras latinas, né? Ele pega palavras de origem latina e dá ali torna elas pouco gregas, né? Vamos dizer assim. Também no capítulo 15, no final aí do ministério de Jesus, já na crucificação, né? No último capítulo, a gente tem 2 versículos onde eles apontam para a gente esse uso de palavras latinas no meio grego, que é claro para a gente com que povo, aí sim, Marcos está lidando. Né? Marcos 15:15, por favor, pode ler para a gente. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e entregou para ser crucificado. Esse é o 15:15? É. O 39, vem pra gente. O 39, que tanto fazem parte das 2 últimas evidências ali, que é o uso da palavra centurião. É uma palavra latina que ele heleniza ali, ele passa para o grego, né, para que o povo entenda, né? 15:39, você pode ler, por favor. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente esse homem era o Filho de Deus. Porque ele... Mas porque ele heleniza, né? A cultura grega, a língua grega não foi disseminada pelos romanos. Foi antes dele, por Alexandre Grego, um amante da cultura grega, que todo povo que ele dominava, ele passou a helenizar, ele passou a cultivar naquela cultura a cultura grega também, fazendo com que aquele povo abraçasse a língua grega, abraçasse os costumes gregos, abraçasse os deuses gregos. E quando vem o Império Romano, né, substituindo aí o Império de Alexandre Grande, ele também já faz uso disso, né? Isso facilita o domínio sobre os povos. Agora todos conhecem a língua grega, e aí os romanos eles fazem uma adaptação na religião, eles trocam o nome de alguns deuses, né? Zeus se torna Júpiter, e o deus da guerra se torna o deus Marte, né? E
essa helenização é pegar de uma palavra latina, romana, e tornar ela grega por conta da língua comum, por conta da língua mais falada. Então, centurião, um comandante do exército romano, essa palavra é uma palavra em latim, mas ela se tornou também ali parte da língua grega, foi abraçada por conta do grego ser a língua comum, a língua mais falada, a língua em que os povos ali dominados por Roma, que já haviam sido dominados por Alexandre o Grande, eles se comunicavam. Então, essas evidências do Evangelho, no Evangelho de Marcos, internas ali no seu conteúdo, apontam para a gente e especificam que a audiência, os leitores desse Evangelho eram romanos. Eles não eram judeus, eles não eram gregos, eles eram de Roma. E faz sentido haver um Evangelho escrito para os romanos, porque nessa mesma data próxima em que os evangelhos eles foram escritos, já começou a surgir perseguição, né, aos cristãos. E Marcos escreve um evangelho e o seu conteúdo que aponta para a atividade de Cristo e se torna um conteúdo para fortalecer os cristãos de Roma, próximos ao imperador, que começaram a sentir a pressão, começaram a experimentar de perseguição antes de todo cristão ali no império. Então, através do evangelho, que tem um conteúdo que é simples, que tem um conteúdo que é rápido, que tem um conteúdo que é fácil de ser absorvido, que tem um conteúdo com indicativos ali que são para os romanos. Eles recebem aquele evangelho, eles veem a obra de Cristo e eles se sentem ali fortalecidos. Por quê? No propósito de Marcos, né, o Carlos Orvaldo vai apontar para a gente, que é produzir nos leitores um compromisso de fé. Se há perseguição, se há um coração que é vacilante, que ele teme, que um coração inseguro, ele precisa ser fortalecido, o seu compromisso precisa ser fortalecido, e a partir da observância ali de quem é Cristo, de como Cristo serviu, de como Cristo ele se doou ao próximo, ele atendeu a necessidade ali do povo carente, judeu, de como Cristo ele estava atento à necessidade daqueles que o cercavam, estava disposto a atender esse povo, um servo que sofreu a semelhança dele, nós que o seguimos, nós que cremos nele, precisamos também ali desse compromisso, precisamos entender que somos servos, que vamos também, de semelhante forma, sofrer e sermos fortalecidos ali pelo testemunho, pela vida, pela obra de Cristo. Então, o propósito está em alcançar o coração desses romanos, desses novos convertidos, dessas pessoas que já se tornaram ali discípulos de Cristo e necessitavam ali de vigor, né? Serem fortalecidos, né? Produzir nos seus leitores um compromisso de fé com Jesus Cristo, que é o servo de Deus e o sacrifício pela humanidade. Então esse é o propósito da carta. Já viu a sua autoria de Marcos? Nós vimos ali algumas evidências que apontam para a gente o seu público, mas existem características no Evangelho de Marcos que se destacam e que tornam o Evangelho de Marcos único, distinto. Não é só quem escreveu que torna o Evangelho algo distinto, por conta das suas características particulares de escrita, as palavras que ele vai escolher, a ordem que ele vai colocar, que episódios, a quais episódios ele quer dar destaque, que detalhes ele quer ressaltar. Isso dá ou coloca uma diferença. O público para quem ele está escrevendo também. E isso
traz mais conteúdo ou ajuda Marcos a afunilar ali o que ele quer trazer, o que ele quer ensinar, o que ele quer comunicar, e também dá uma diferença ao Evangelho. Mas existem outros elementos que, lendo o Evangelho, eles se destacam e que tornam o Evangelho de Marcos único. Um desses elementos é o ritmo dinâmico do Evangelho de Marcos. Ele não é um evangelho ali com conteúdo denso como o de Lucas. O de Lucas fez uma pesquisa detalhada, se esmerou, ele reuniu muito conteúdo, é o maior dos evangelhos e coloca ali muito conteúdo. Não, Marcos ele escreve o menor, é um conteúdo mais condensado, exatamente, e dinâmico. Ele vai passando de uma situação para outra como se cada evento acontecesse logo em seguida. Aconteceu um milagre e imediatamente depois Cristo ele foi para o barco, ele desceu para Jerusalém, ele foi para tal outro lugar, ele atendeu outra necessidade, logo depois ele fez isso. E então os discípulos fizeram determinada coisa ou pensaram determinado. Então ele dá esse dinamismo para o Evangelho, ele vai colocando cada situação emendada na outra, dando a entender ali de que ele está fazendo tanto uma narrativa, de certa forma, mais cronológica ali dos eventos, quanto também dando esse imediatismo ali nas situações. As coisas aconteceram rápido, aconteceram ali de uma situação, já foram direto para outra, e esse dinamismo também é um indicativo ali de que ele estava ouvindo Pedro compartilhar ali de tudo que aconteceu e logo estava anotando. Ele escutou a descrição de um evento, ele escutou a descrição de um milagre, de alguma situação. Pedro termina de relatar, vai começar a descrição de outro episódio, de outra coisa que aconteceu no ministério de Cristo, e ele já parte também para escrever e relatar esse outro episódio. Então, esse dinamismo comunica para a gente a intenção dele fazer com que o Evangelho seja lido de uma forma mais fluida. Ele indica para a gente também de como ele recolheu essa informação. Parece que ele está colocando ali algo ditado, Pedro está passando e ele está anotando. E isso torna ele um Evangelho único. Então, depois a gente vai para outros elementos, ali depois do nosso intervalo. Vamos lá, vamos continuar. Vamos lá, a gente retornando aí de onde a gente parou, esse ritmo no qual Marcos escreve o Evangelho, dinâmico, rápido, faz todo sentido para um povo que está em perseguição, que está sofrendo perseguição, que está sofrendo dificuldade. As cartas, a gente vê, com o mesmo conteúdo doutrinário no Novo Testamento, que são endereçadas a um povo que passa por perseguição, são justamente as cartas menores, com um conteúdo mais condensado, um conteúdo mais curto, um conteúdo que atinge ali o alvo em tratar o coração, em fortalecer a fé, em firmar os passos dos cristãos, em tornar a fé deles vigorosa, esperançosa. E a gente vê Marcos colocando esse conteúdo condensado, mais rápido, dinâmico, dando uma acelerada e apontando a Cristo como um servo para que o coração deles seja fortalecido no momento de perseguição, para que eles possam ter todo o conteúdo, relembrar toda a obra de Cristo, entender todo o ministério de Jesus, ver que um próprio centurião, ele
entendeu quem era a pessoa de Cristo, ele reconheceu, ele testemunhou ali da verdade que está em Cristo, na sua pessoa. E esse dinamismo, ele cumpre o seu propósito ali, sendo endereçado aos romanos, um povo que passava ali por dificuldade já, que passava por perseguição, por rejeição, e precisava olhar para Cristo dessa perspectiva, um servo, alguém que sofreu, e nós em perseguição também temos que continuar servindo, nós vamos sofrer, mas na obra completa de Cristo nós temos segurança, salvação, nós podemos caminhar ali em paz, né? Esse dinamismo de Marcos, a gente encontra também ali no conteúdo que ele coloca, né? Ele aponta apenas 2 grandes discursos de Jesus, diferente de Mateus, que já traz 5 grandes discursos, que ocupam maiores capítulos, mais de um capítulo, como por exemplo o maior deles, o Sermão do Monte. Marcos traz 2, mas ele traz uma quantidade, um foco maior nos milagres de Jesus, mostrando que o ministério de Jesus era um ministério ativo. Jesus, ele estava ali indo de um lugar para o outro. Ele via necessidade, ele atendia a necessidade, ele via alguém em sofrimento, ele se compadecia, ele estava ali pronto a atender a necessidade daqueles que o procuravam. Jesus estava ali realizando milagres, ele tinha um ministério que não era só sobre conteúdo, que não era só sobre o ensino, que não era só apontar doutrina, que não era só para tratar da lei, ensinar ali os corações, não, ele está realizando um ministério onde ele vai de encontro às pessoas, à necessidade do coração, ele vai de encontro a necessidades ali físicas também, realizando os milagres, apontando não só o poder e a capacidade dele, mas deixando de testemunho ali da sua divindade, do seu amor, de como ele se compadecia da necessidade de cada um. Então, esse dinamismo a gente encontra também nessa ação, nesse ministério ativo de Jesus. A gente vê que Mateus ele aponta Cristo como um rei, sim, e com todos os discursos e todos os ensinos de Jesus, alguém de quem a gente deve aprender. Ele é o rei, ele é o mestre, ele é o nosso Senhor, e nós devemos aprender dele. Né? Lucas, ele vai... João, com todo o conteúdo e como ele escreve, com todo o propósito dele ali, Jesus, ele é o Senhor em quem a gente precisa crer. Esse é o alvo dele. Esse é o propósito dele, escrevendo ali o Evangelho, apontando tudo aquilo que Cristo fez, apontando para a sua identidade e para a sua divindade. Então, Mateus, nós devemos aprender dele. De João, nós devemos crer nele, depositar, entregar nele. Em Marcos, cara, a gente precisa seguir. Olha o que ele fez, olha o ministério dele ativo, olha como ele é servo. Nós precisamos nos submeter, nós precisamos segui-lo, nós precisamos servir da mesma maneira, nós precisamos não só reconhecer ali a sua divindade e ele é o Senhor, não, agir da mesma maneira que o nosso Senhor. Por isso que ele aponta ali o serviço de Cristo ao povo. O fato de Cristo se compadecer do necessitado, o fato de Cristo se compadecer ali das pessoas, estar pronto a atender e ministrar o coração delas, realizando também os seus milagres. A gente tem um fato que em Marcos tem um maior destaque que em todos os outros, que é o ponto do segredo messiânico. É o quê? Jesus realiza algum milagre e ele pede silêncio. Olha, não conta, não espalha, guarda com você. Ele até mesmo pede silêncio de demônios que ele repreende, para não dizerem quem ele é.
Isso por quê? Porque Cristo não queria que se antecipasse a hora em que o povo se levantaria contra ou antecipasse o momento do sacrifício dele. Ele queria realizar, ensinar, estar no meio do povo todo o tempo necessário, e inclusive repreende ali os demônios para que também ele não passasse, não tentasse enganar ou passasse uma imagem enganosa ao povo. Quando a gente vai para o final de Atos, ali o começo de... final de Lucas, começo de Atos, a gente encontra um engano no coração até mesmo dos discípulos. Depois de passarem 3 anos próximos, testemunhando de todo o ministério, absorvendo todo o ensino de Cristo, a gente vê que ainda existe um engano no coração sobre a realeza de Cristo, né? O ministério dele não é sobre ele se tornar um rei físico que vai se centrar no trono, que vai comandar, que vai guerrear, que vai restaurar politicamente Israel. Não, ele é um rei que veio servir, que veio se doar, que veio sofrer, que veio se sacrificar, que veio trazer paz, perdão, que veio trazer salvação. Então, esse pedido de segredo de Jesus é para que não houvesse esse engano também no meio do povo, para que não houvesse esse levante. Então ele é o Messias, ele veio reinar sobre nós, ele veio restaurar Israel, ele veio trazer independência ao nosso povo aqui, nos libertar do domínio romano e fazer com que a gente se torne um povo poderoso, forte, independente de novo. Não. Esse não era o papel de Cristo, esse não era o propósito do seu ministério. Então, Marcos dá esse enfoque para que também não era um tipo de levante, não. Ao contrário, ele estava ali para se submeter à obra, ao plano do Pai, ele estava ali para se sacrificar e trazer a salvação. E ele foca também na última semana de Jesus. Dos evangelhos, proporcionalmente, ele é o que mais descreve e coloca ali conteúdo sobre a última semana de vida de Jesus. São 6 capítulos do Evangelho de Marcos, que tem 16 capítulos, ali apontando, trazendo para a gente conteúdo sobre a última semana. Quase que 30% do Evangelho sobre isso. Sobre os últimos momentos, sobre tudo que aconteceu naquela última semana, sobre as indas e vindas de Cristo de Betânia para ali Jerusalém e de tudo o que aconteceu, mostrando o preparo, né, de Cristo para com os discípulos, o preparo do coração dos discípulos para que eles ganhassem discernimento, entendessem o que Jesus estava realizando, para que o coração deles, né, fosse preparado diante do sofrimento que haveria de vir. Por isso que tem um capítulo ali em Marcos 13 de um sermão profético de Cristo acerca dos últimos tempos, acerca da possível e verdadeira, né, perseguição que viria. Então, alinhado com a necessidade dos romanos, com a perseguição que eles passavam, com o sofrimento que eles poderiam estar passando, essa última semana de Cristo, esse sermão profético ali que Marcos relata e coloca ali na última semana, isso é mais um conteúdo para fortalecer o coração deles, para que eles estivessem preparados para aquilo que haveria de vir, para tudo que eles sofreriam, para todas as coisas que iriam acontecer. Então, esses elementos, eles têm destaque no Evangelho, eles dão ali a peculiaridade para o Evangelho de Marcos, eles se alinham com o propósito de Marcos e eles também tratam ali acerca das nossas necessidades também, né? Quando a gente lê o Evangelho, ele vai de encontro à nossa necessidade. Se a gente quer um Evangelho que a gente tenha mais facilidade para ler, para a gente absorver, se a gente quer apontar para algum irmão um primeiro evangelho para ele ler, a gente não vai dizer para ele ler João. João tem um conteúdo denso. Apesar de tudo que ele coloca,
João, ele necessita de uma explicação, ele necessita você apontar ali o que é o Logos, o que é a palavra que ele está trazendo logo no primeiro capítulo. Enquanto Marcos tem um conteúdo mais simples, um conteúdo dinâmico, um conteúdo que a gente consegue ler em um dia, em pouco tempo, a gente consegue ver tudo aquilo que Cristo realizou, a gente consegue ter o nosso coração confortado pelo servo que veio cumprir a sua obra, que veio trazer salvação. A gente consegue entender ali o propósito de Cristo. Então, Marcos, pelos seus elementos, pelas suas peculiaridades, por conta de como Marcos escreveu, por conta do propósito dele na escrita do Evangelho, é muito útil para a gente em usar esse Evangelho, tanto para nos fortalecer, quanto também para a gente indicar para um novo convertido parte do Evangelho de Marcos. É um conteúdo rápido, né? E é um conteúdo que está ali para fortalecer o nosso coração, que está ali para preparar para o que há de vir e também deixa claro ali o propósito de Cristo, a sua obra, de como ele se compadece de nós, do seu amor, da sua atenção, de um Cristo servo, presente, que nos conhece e está pronto ali a nos atender, nos acolher e cuidar das nossas vidas. Então, esses elementos trazem essa peculiaridade para Marcos. Mas quando a gente fala do Evangelho, existe um foco maior dado por Marcos, que é no serviço de Cristo. Mateus apresenta Cristo como rei. Ele coloca a genealogia com propósito. Ele é descendente de Davi, ele tem direito ao trono, ele é aquele em quem as profecias se cumprem. Ele aponta dessa forma como Cristo rei. Um Cristo no qual nós devemos aprender, o nosso mestre, aquele que ocupa o lugar de direito. E Marcos apresenta Cristo como um servo. Em Marcos 8,31 a gente tem um versículo: é necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Isso é o próprio Cristo indicando aos seus discípulos do propósito dele, da obra que ele haveria de realizar. Eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para sofrer. Eu irei ser rejeitado e isso vai acontecer debaixo do propósito, da vontade de Deus, e eu vou morrer, mas depois de 3 dias irei ressuscitar. Essa é a minha obra, é isso que eu vim realizar. É isso que eu vim cumprir. Em Marcos 10, a gente tem um outro episódio de destaque no Evangelho, e que fala sobre o propósito de Cristo também. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É um verso chave do Evangelho de Marcos, exatamente. E que deixa claro essa servidão de Cristo, né, na sua obra. A maior necessidade que Cristo veio a atender não é curar um leproso, não é curar um mudo, não é curar um cego. A maior necessidade do homem é a salvação, é o perdão dos seus pecados, é estabelecer a paz entre a criatura e o seu Criador. É essa maior necessidade que Cristo veio atender. E ele veio nos servir dessa maneira. Ele veio de encontro à maior necessidade que a gente tem, a maior carência do nosso coração, a nossa separação de Deus. E ele trouxe paz, ele trouxe perdão, ele trouxe salvação, nos servindo através do seu sofrimento, nos servindo através do seu sacrifício. Então, Marcos, ele vai apontar, ele vai apresentar a Cristo como o servo
sofredor. Esse é um enfoque ali que Marcos dá para a pessoa de Cristo. Ele apresenta mais milagres do que ensinos, porque mostra quanto Cristo era ativo no seu ministério. O quanto ele estava ali pronto a se compadecer do necessitado. Ele aponta os ensinos e alguns discursos de Cristo que falam do sofrimento dele para que se entendesse qual era a obra de Cristo. Sofrer por nós, sofrer no nosso lugar. Sofrer cumprindo a profecia de Isaías 53. Para que a gente fosse sarado, perdoado pelas suas feridas. Para que através do sofrimento de Cristo nós recebêssemos perdão. Então é assim que Marcos ele apresenta a pessoa de Cristo. E é dessa forma que os romanos, olhando o evangelho, iriam entender. Cara, nós passamos por sofrimento. Nós estamos sendo perseguidos. Nós estamos sofrendo. Mas o nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso Salvador, ele sofreu coisas piores e maiores para que nós tivéssemos perdão, para que nós tivéssemos garantia de vida, para que nós tivéssemos a eternidade, para que nós tivéssemos livre acesso ao Pai, para que o nosso coração pudesse ser consolado pelo Espírito. Então, do ponto de vista dos romanos que passavam por sofrimento, olhar para Cristo, não só como mestre, não só como rei, mas olhar como servo sofredor, que passou por tudo isso para que a maior necessidade do nosso coração, da nossa vida, fosse atendida, isso é um conteúdo que realmente iria fortalecer a fé deles, que realmente traria vigor à vida espiritual deles, e naquele momento específico de perseguição, deixaria o coração deles em paz. Né? Cristo sofreu o pior. Isso, pelo que a gente passa, é momentâneo. E isso aqui vai acabar. A vida não termina aqui. A vida eterna está garantida em Cristo. Então, do ponto de vista deles, e também para o nosso próprio coração, o Evangelho de Marcos ele cumpre esse papel. Nos fortalecer através da perspectiva ali de que Cristo é o servo que sofreu. É o servo que se compadece de nós. É o servo que conhece o nosso coração, a nossa carência, a nossa dor e cuida do nosso coração. Como Marcos ele dá um enfoque ali nos milagres de Jesus, gostaria também que a gente passasse ou observasse ali os milagres de Jesus. E os milagres, Jesus, eles alcançam, né? Eles tratam especificamente sobre 3 coisas. Jesus, ele realiza milagres e demonstra, através dos seus milagres, o poder que ele tem sobre a criatura, o domínio que ele tem sobre a criatura, o domínio que ele tem sobre o homem, sobre a mulher e sobre ali restaurar, curar. A gente encontra esse fator em todos os evangelhos. Os milagres que Cristo realiza são para demonstrar esse domínio, são para demonstrar esse poder, o domínio sobre a criatura. Eles são para apontar também o poder que Cristo tem sobre a criação. Eu não tenho domínio só sobre a criatura. A criação, os mares, o vento, o alimento, sobre isso eu também tenho domínio. Eu também tenho poder, eu também tenho controle. Então, os milagres que Marcos ele vai relatando vão nos ajudando a entender também esse poder de Cristo. Ele é o servo e ele pode nos atender porque ele tem um poder sobre a criatura. Ele pode cuidar de nós porque ele tem um poder sobre a criação. Ele pode nos libertar porque ele tem o poder sobre o sobrenatural. Eu acabei de ver um outro
errinho ali. Ele tem um poder sobre o sobrenatural. Ele pode trazer libertação para a nossa vida, do domínio do inimigo, de Satanás. Então, os milagres de Jesus, eles atingem essas três áreas e demonstram o domínio de Cristo sobre a criatura, criação e sobre o sobrenatural. Ele tem poder para reger todas as coisas. Ele tem o poder para consertar, para curar, para direcionar todas as coisas, né? A soberania dele, mesmo enquanto homem, ainda existe. Ele ainda é o regente, ele ainda é divino, ele ainda é Deus, ele tem poder sobre todas as coisas. E quando a gente vai ali para os milagres em que Jesus ele relata ou ensinam para a gente o poder sobre a criatura, a gente tem 10 milagres que vão apontar isso para a gente. A maior quantidade de milagres que Marcos reúne ali no Evangelho é sobre o homem, é sobre Cristo atendendo a necessidade da criatura, é dele cuidando ali das pessoas que estão buscando a ele, né, que estão em necessidade. A gente tem a cura da sogra de Pedro, a gente tem a cura de leprosos, de paralítico, do homem da mão ressequida, a gente tem a cura da mulher com hemorragia, da filha de Jairo, da Sirofenícia. A gente tem a cura de um surdo gago, o episódio em que Jesus ele diz ali o Efatá, e é da filha de Jairo, né, onde ele diz Talita cumi. A gente tem a cura de um cego e a gente tem a cura específica ali do cego Bartimeu. Então, todos esses episódios e todos esses milagres mostram pra gente o poder de Cristo sobre o homem, o poder de Cristo sobre a criatura, como ele poderia atender necessidades diversas e como ele poderia curar coisas diversas, como ele poderia restaurar ali pessoas em situações diversas e atende a sogra de Pedro, alguém que estava próximo a ele. Ele atende a mulher com hemorragia, alguém que era rejeitada. Ele cura a mulher sirofenícia, alguém que era estrangeira. E Marcos acrescenta isso especificamente no evangelho dele. A gente encontra esse episódio em outros também, mas cumpre um propósito ali no Evangelho de Marcos, quando ele está escrevendo para pessoas que não são ali do povo de Israel, que não são judeus. Peraí, Cristo ele veio para atender a minha necessidade também. Cristo ele realizou milagres para um povo que não era judeu? Sim. Cristo ele vai lá e ele cura a mulher sirofenícia. Tem esse episódio lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 7. Então, o poder de Cristo sobre a criatura, os seus milagres, é inegável. Não tem como a gente esconder isso. O poder de Cristo sobre a criação também é presente no Evangelho. Ele acalma a tempestade, ele multiplica os pães e peixes, ele caminha sobre as águas, ele tem mais um segundo episódio da multiplicação. E ele tem o episódio da figueira amaldiçoada. Ele tem o poder sobre a criação. Nada aqui vai escapar. O episódio de acalmar a tempestade, em específico, é bem peculiar para os romanos que adoravam um deus dos mares, que adoravam o deus da natureza. E Cristo é aquele que tem domínio sobre isso. Não são os deuses que vocês adoram. Não, é Cristo. Ele diz acalme-se, ele diz pare, e o mar para, o vento se acalma, tudo, a paz ali é estabelecida. Então, Cristo é aquele que tem poder sobre a criação. Se a gente volta na Bíblia lá para Êxodo, a gente vê cada uma das 10 pragas atingindo o domínio de um deus específico egípcio. E ali se tornando claro, tanto para o povo hebreu, que estava ali escravizado,
que poderia ter o seu coração vacilante procurando algum Deus estranho, para o próprio povo egípcio, tendo ali a adoração deles, eles vendo que a adoração deles era indiferente, ficando claro o poder de Deus sobre a criação, o controle de Deus sobre a criação, sobre toda a circunstância, a soberania de Deus. A gente encontra essa descrição através ali do episódio das 10 pragas lá em Êxodo. E a gente vê de forma semelhante Cristo, apresentando o poder dele sobre a criação e também combatendo ali a incredulidade, o coração vacilante dos romanos, olhando para deuses que eram ali naturais ali da sua cultura e podendo também alcançar o coração daqueles que não conheciam Cristo, vendo que é Ele quem tem poder sobre a criação, Ele que tem poder sobre a criatura. E a gente tem uma quantidade aí um pouco menor de Cristo mostrando o poder dele sobre o sobrenatural, a libertação de um endemoniado na sinagoga, do gadareno, a libertação de mais um endemoniado lá no capítulo 9. Então, nem eles podem contestar ou podem se opor a Cristo. Nem eles podem ferir, atrapalhar ou criar alguma dificuldade para o ministério de Cristo. Então ele mostra o domínio dele sobre todas as coisas, criatura, criação e sobre o sobrenatural, onde nada escapa, onde ele demonstra a soberania dele enquanto Cristo, enquanto homem, enquanto ali ele se fez criatura, viveu em carne, ele demonstra todo o poder dele dessa forma. E aí para os seus leitores, para nós, se torna inquestionável o Cristo poderoso, o Cristo que pode atender às nossas necessidades, de novo, um Cristo que conhece e que está pronto a realizar milagres, tanto para o povo, conhecendo a necessidade deles, mas que também demonstra a sua soberania conduzindo as nossas vidas. A gente lê dos milagres, às vezes pode gerar no nosso coração certa incredulidade, no sentido de que Cristo realizou lá, está escrito aqui o testemunho do que ele fez, mas e para comigo, e para minha vida? Está escrito ali justamente o que ele realizou, o poder, a soberania dele, para que a gente entenda quem é o mestre, quem é o Senhor das nossas vidas, o que ele pode realizar e que ele está zelando pelas nossas vidas. Não que necessariamente ele vai realizar o mesmo milagre, mas ele tem poder. Ele é soberano. Nada escapa ali ao poder de Deus. Nada escapa ali a Cristo. E ele conduz a nossa vida. Então, ler dos milagres, olhar para os milagres que Cristo realizou, é também um conteúdo nos evangelhos para fortalecer o nosso coração. Não é para a gente olhar e pensar como algo distante. Não, esse é o poder do Senhor da minha vida. Esse é o poder do meu Salvador. Esse é o poder de Deus. Esse é o poder que atua sobre mim. Esse é o poder que atua sobre a igreja. Um poder que atua sobre a criação, um poder que atua sobre o sobrenatural, um poder que atua sobre a criatura. É esse Deus que nós temos sobre a nossa vida. Por isso, a gente olha para os milagres, a gente percebe a soberania de Deus. Isso é um conteúdo nos evangelhos para fortalecer a nossa fé, para nos deixar ali mais vigorosos. Mas um conteúdo do qual também a gente pode tirar outras lições, né, sobre o poder de Cristo, sobre o sobrenatural. E um conteúdo do qual a gente pode tirar ali e tem um valor teológico. A gente olhar para aquilo que Cristo realizou e entender que aquilo tem um valor para a gente teológico, de conteúdo para a nossa fé. Para que a gente possa entender sobre quem é Deus, para que a gente possa entender sobre a obra de Cristo, para que a gente possa entender sobre o seu poder.
Então, os milagres de Cristo têm um valor teológico para a nossa vida. Mostrar o domínio dele. E tornar, através do testemunho do que ele realizou, incontestável a nossa confiança e a nossa dependência de Cristo. Não tem por que o nosso coração temer. Não tem por que a gente dar passos vacilantes. Se ele é o nosso Senhor, se ele é o nosso Mestre, se ele é o nosso Salvador, se ele completou a sua obra, ele tem todo o poder. Isso fortalece o nosso coração. Os milagres de Cristo têm o seu valor apologético. Para defender a nossa fé, para sustentar a nossa fé. Saber ali que ele é o Deus provedor, quando ele multiplica os pães. Saber que ele é o Deus que tem o domínio sobre a criatura, a criação. Esse conteúdo teológico atendendo ali o nosso coração. Mas existe um valor apologético quando Cristo ele realiza um milagre. Porque está ali a prova da fé, um apontamento da fé. Está ali a gente entender a partir dos milagres de Cristo o propósito do seu ministério. Ali no milagre que ele realiza, na autoridade que ele tem sobre o sobrenatural, sobre os demônios, a autoridade que ele tem sobre a criatura, em dizer ali, efatá, abra-se, levante-se, e a cura, está ali de forma incontestável a autoridade do nosso Senhor. Está ali a demonstração de que ele tem um poder próprio. E Marcos relata ali a contestação dos fariseus em relação aos milagres de Cristo. Não, esse poder não tem origem escusa, oculta, não vem do inimigo, não vem de Satanás. Não, é o poder próprio de Cristo. E isso é algo que acrescenta a nossa fé como valor teológico, é algo que traz para a gente um valor apologético. Um Deus que tem o seu poder, é próprio, ele é autônomo, ele é soberano, ele tem autoridade, ele domina. E através do seu milagre nós vemos a sua glória. E cada milagre de Cristo tem também o seu valor evangelístico. É usado para que a gente possa também evangelizar. Na demonstração de poder ali de Cristo, na realização de milagre dele, por exemplo, em Marcos 2, quando os amigos lá descem o paralítico na maca, a autoridade de Cristo é apontada ali quando ele dá o perdão dos pecados. A maior necessidade não era que o homem andasse, mas que o seu coração, o seu pecado fosse perdoado, para que o seu coração recebesse a paz. Quando a gente olha para os milagres de Cristo, eles têm o seu papel também evangelístico. A gente vai querer evangelizar e os milagres de Cristo são úteis para a gente. Um Deus que olha para a nossa necessidade e atende, trazendo perdão. Ali, ele trouxe perdão, ele realizou esse milagre para que houvesse salvação. Ele realizou esse milagre para que houvesse transformação, para que o coração dessa pessoa pudesse descansar, para que fosse gerado no coração dessa pessoa obediência, para que fosse apontado para nós a necessidade, inclusive, de ir. Cristo que serve, que atende a necessidade ali daqueles que estão ao seu redor, que o procuram, ele vai, ele atende a necessidade e nós, como discípulos de Cristo, também temos que ter essa disposição de ir, de atender a necessidade, de estar pronto, sensível, de ser empático à necessidade do nosso próximo e cumprir o nosso papel ali evangelizando, apresentando da palavra, apresentando da salvação. Então, os milagres de Cristo, no seu conteúdo, mostram para a gente o domínio, a sua soberania, mas eles têm valores além disso, né? Trazendo conteúdo teológico, apologético e evangelístico também, conteúdo para que a gente possa evangelizar através da obra de Cristo. Bom, todo
o Evangelho de Marcos foi escrito para fortalecer os romanos e nós o temos em mãos hoje para que a nossa fé seja fortalecida. Então, através do conteúdo aí do Evangelho, vamos aprendendo, vamos tornando a nossa fé mais vigorosa, vamos nos aprofundando no ministério, na vida de Cristo, conhecendo melhor a pessoa do nosso Salvador. Por hoje, nós paramos aqui e no próximo domingo a gente dá sequência no Evangelho, no conteúdo do Evangelho de Marcos, certo? Deus abençoe vocês, a nós, né?